Capítulo 25. Havia gente por toda parte. Alguns se assentavam sobre as almofadas, nos cantos do ato e sob o caramanchão das parreiras lá no alto. Alguns se deitavam ou reclinavam nos divãs, comendo o alimento, colocando em mesinhas baixas no centro. Outros brincavam ao som da música sendo tocada. Essas pessoas riam e conversavam como se não tivessem preocupação na vida, mas Bunny sabia que todos eram párias. Ele via isso nos sulcos, profundos nos rostos e no modo como se agrupavam. Ele raramente se encontrava com elas, sobretudo porque se fechavam em seus círculos na parte baixa da cidade. Mas Jesus estava com esse grupo, mesmo que fosse apenas naquele dia, e isso queria dizer algo, não? Para Bunny, isso tornava o lugar um tanto diferente. Talvez os convidados daquela festa não percebessem, mas eram honrados pela presença do Rabi, mais do que por qualquer outro convidado que pudesse esperar receber. Bunny esquadrinhou o ato e localizou Jesus no mesmo instante, em que Jairo, ele assentava-se a um canto, rodeado pela exórcia da sociedade. Todos eram aquilo que Jairo chamaria de pecadores, e mesmo assim o mestre parecia não se importar. Todavia, o mais estranho de tudo era o fato de que, além de Mateus, não havia outro discípulo à vista. Nem mesmo Pedro, Tiago e João, companheiros constantes de Jesus, por onde quer que ele andasse. Bunny sabia que, nesse momento, achavam-se do lado de fora, temendo misturar-se com pessoas como aquelas. E naquele instante, Jairo se apresentava diante de Jesus. Os instrumentos musicais pararam e a multidão de convidados silenciou. Espalharam-se rapidamente a notícia de que um fariseu encontrava-se entre eles. Todos observavam com a respiração suspensa para descobrir por que afinal ele estava ali. Os lábios de Jairo tremeram ao ele pensar em Tabita na sua casa, lutando para sobreviver. De repente, as emoções afloraram e ele caiu com o rosto em terra. Mestre, minha filha está às portas da morte, e nada posso fazer para salvá-la. Ele soluçava e seus ombros se agitavam. Por favor, se o Senhor vier e puser as mãos sobre elas, sei que poderá curá-la. Para Bunny, Jairo parecia deslocado, assim, de joelhos. O Rabi, antes orgulhoso, então se humilhava aos pés de Jesus, enquanto seu manto dourado e azul com borlas jazia no pó do átrio. As longas mangas e os seus lactérios, dos quais Jairo tanto se orgulhava, pareciam totalmente sem importância naquele momento. Bunny viu esse fariseu pretensioso por um novo ângulo, em que ele não tinha visto antes. De certa forma, o homem parecia ser mais humano, como se percebesse que de fato era alguém comum. Ele podia ter dinheiro, mas ficou claro que isso não estava acima do amor por sua filha, embora Bunny sentisse pena de Jairo. Viu-se começando a respeitá-lo de um modo diferente. Eu irei, disse Jesus em voz baixa. Jairo ergueu a cabeça, como se não tivesse ouvido bem. Em desespero, ele havia esperado que o mestre consentisse em ir, mas sabia o quão rudemente ele e os outros fariseus da sinagoga haviam menosprezado Jesus. Não haviam sido bondosos e tinham, em vez disso, insultado o Rabi, acusando-o de todo tipo de coisa terrível. E ali estava Jairo, pedindo a Jesus algo maior do que todos os pedidos que ele já fizera a alguém na vida. Sua esperança em relação a Tabita havia pesado sobre ele, e o homem sabia que não merecia misericórdia da parte do mestre. Mesmo assim, Jesus a oferecia de graça. Jesus estendeu as mãos para Jairo e o ajudou a pôr-se em pé. Venha, Jairo, disse ele com um calmo sorriso. Leve-me até sua filha. A festa se interrompeu subitamente, enquanto Rabi saía da casa com Jairo e Bunny. Muitos na festa levantaram-se e ergueram e seguiram Jesus também, ansiosos por ver o que aconteceria a seguir. Não era todo dia que eles viam um líder da sinagoga com o rosto no pó. Quando Jesus saiu para a rua, seus discípulos, que esperavam do lado de fora, o seguiram. Outros se haviam unido a Pedro, André, Tiago e João. Ainda assim, alguns de seus seguidores não apareceram evidentemente constrangidos por Jesus entrar num lugar como aquele. Bunny não o censurava, na verdade. Se não fosse por causa de Tabita e da gravidade da doença dela, era provável que ele não tivesse entrado também. Nem mesmo queria pensar no que seus pais diriam se soubessem onde ele havia estado. E Jairo? Bem, sua reputação de santidade a partir dali estaria arruinada, pelo menos por algum tempo. Talvez alguns passassem por alto seu pecado de entrar num lugar assim por amor à filha, mas os anciões da sinagoga, por certo, nunca concordariam.
Todavia, ao observar as marcas da ansiedade do semblante aflito daquele pai, Bunny achou que, de algum modo, que o homem não se importava. Naquela hora, sua única preocupação era com Tabita e com ninguém mais. Bunny tentou permanecer perto de Jesus o máximo que podia, mas era difícil. Com a multidão empurrando e pressionando de todos os lados, sua expectativa era de que pudessem correr até a casa de Mateus e então trazer Jesus à presença de Tabita, em poucos minutos. Mas, naquele instante, sabia que isso era impossível. Havia muitas pessoas em volta do mestre, e isso tornava a caminhada muito lenta. O estrepitoso barulho da multidão cercava Bunny. Alguns gritavam pedindo a Jesus favores especiais, ao passo que outros apenas queriam ver de perto o homem dos milagres. Alguns eram rudes ao tentar manter seu lugar na multidão, mas todos retardavam os passos do Rabi, e parecia que nem os discípulos conseguiam fazer algo a respeito. Bunny ficou zangado. A multidão podia ver Jesus em qualquer outro dia, mas Tabita tinha apenas um tempo limitado, e naquele exato momento, sua preciosa vida se esvaía. Saiam do caminho, ele quis gritar, mas o que isso resolveria? Era apenas um menino de 12 anos. Quem daria ouvidos a ele? Além disso, impaciente como estava, Bunny não quis embaraçar Jairo ou Jesus. A multidão avançava devagar. Haviam acabado de passar pelo poço da cidade e depois pelo espaço aberto no mercado local, quando todos pararam de repente. E agora? O que foi? Bunny resmungou para si mesmo. Quem me tocou? Perguntou uma voz acima do ruído. Bunny se esforçou para ouvir quem teria dito algo assim. Foi Jesus? Certamente não. Ele olhou para Jesus, mas não imaginava o motivo de alguém fazer uma pergunta como essa. Afinal, a multidão se acotovelava de todos os lados. Quem me tocou? Bunny ouviu Jesus perguntar de forma clara. Surpreso, o menino olhou atentamente para Jesus. Por que o mestre pararia no meio da rua e questionaria quem o havia tocado? Dezenas de pessoas se empurravam de todos os ângulos, aproximando-se dele, tentando ficar perto dele e tocá-lo. Os discípulos parados em volta de Jesus o olhavam fixamente, também sem saber o significado daquela pergunta. Jesus olhou, rosto por rosto, daqueles que estavam mais próximos. Não fui eu. Vários, por fim, responderam gaguejando e ergueram as mãos como se fosse para testar sua inocência. Pedro, sempre pronto a dizer o que pensava, balançou a cabeça incrédulo. Mestre, a multidão te pressiona de todos os lados. Eles se empurram e se acotovelam para ficar perto de ti. Por que fazes essa pergunta? Alguém me tocou, disse Jesus. Sei, porque senti que o poder de Deus saiu de mim. A multidão se aquietou um pouco, tentando ver qual seria a causa do distúrbio. Assim como acontecia com Bunny, eles se perguntavam por que as pessoas haviam parado. Por favor, Deus, Bunny começou a orar. Não permitas que essa multidão impeça Jesus de chegar a Tabita em tempo. Ao ver Jairo olhando para o céu, entendeu que o chefe da sinagoga também devia estar pensando a mesma coisa.